Então, sejam bem-vindos, pessoal, pessoal aqui no nosso bate-papo de vidas efêmeras. A gente está com o Luiz, que é escritor, programador e artista marcial. Pode contar Mais um ou pouquinho mais menos. sobre você, Luiz, e como você começou a escrever, né? Ixi, comecei há um Hum. tempo atrás. Acho que eu tinha uns. Assim, depende. Se você contar o tempo em que eu passei bastante tempo sem escrever, eu tenho 16 anos. Se você não contar esse tempo, eu tenho 10 anos de escrita. Esse último projeto, esse Vidas Efêmeras, eu tenho. É esse tempo que eu tô há 10 anos escrevendo. Então, o que quer dizer que esse livro que vocês leram agora, ele é bem antigo. Já faz um tempinho Hum. que ele está escrito, que foi publicado agora. Eu já estou bem avançado na série, falta só publicar as outras partes que estão faltando. Uhum. Mas qual foi a tua pergunta exatamente? Só para eu ver se eu respondi. Ah, respondeu sim, sobre como você... Respondi? Não, não, mais ou menos. Sobre como Mais ou você menos. começou na literatura, né? Não, pronto. Vamos se aprofundar um pouquinho mais. É, não era para eu estar me metendo com literatura. Essa é Uhum. a realidade, porque eu não tinha nem hábito de ler nem nada. Mas o que eu tinha era uma imaginação muito fértil que eu precisava expressar de alguma forma quando criança. E aí veio a necessidade de utilizar isso para algo que era a coisa mais acessível à escrita. Eu comecei muito mal, sabe, escrever muito mal, porque, enfim, eu não tinha tanto costume da leitura. Quanto mais eu fui criando costume, foi melhorando um pouco, e quanto mais eu fui escrevendo, também foi melhorando um pouco. Por isso essa saga tão longa, até um livro de respeito sair. Uhum. Eu tenho um grupo de leitores beta que são bem duros comigo, então eu escrevi por anos até eu conseguir produzir algo que eles disseram para mim, ok, isso aqui é o que presta. Isso aqui é algo que dá para publicar. E aí, o primeiro momento que eles disseram, ok, isso é algo que presta, é o que vocês leram, né? E eu lhe garanto que dali só melhora. Ah, legal. E você já sabe quantas partes vão ser? E no momento a ideia é fazer três histórias diferentes, que são fechadinhas, certo? São sagas Uhum. fechadinhas. Eu não diria tão independentes, elas afetam, essas três histórias afetam uma a outra. E cada uma vai ter quatro partes. Então, Vidas Efêmeras é uma dessas histórias. Vai ter Uhum. quatro partes, a próxima vai ter quatro, a próxima vai ter quatro. É muito livro. Então, Legal. a intenção é eu escrever até me acabar. Ah, É, ai, que bom, né? e assim, se eu conseguir terminar tudo, eu provavelmente ainda vou inventar a história. Provavelmente não, tenho certeza, eu já tenho ideia do que vai acontecer depois dessas três histórias. Então, realmente, história é o que não falta, Ah, legal. E é muito bom saber disso, né? Que você tem muita coisa para escrever também. com certeza. Eu vou aproveitar para falar para o pessoal que pode ficar à vontade para escrever aqui no chat, levantar a mãozinha que a gente vai dar a vez Uhum. para todo mundo. Eu já dou a vez para a Flávia, que levantou a mão aqui, mas eu quero começar a fazer uma pergunta sobre o prólogo, né, e a ambientação, que parece uma coisa assim de cinema, porque é muito intenso e tem muitos personagens poderosos também, com Uhum. classes diferentes. E eu quero saber da onde que surgiu essa ideia dos poderes, né, da espada da Helena também. Se veio de algum RPG, de algum filme. Hum, eu creio que eu sempre, assim, algo que eu lia muito quando eu não tinha costume de Uhum, ler de verdade, eu lia muito quadrinhos, sabe? E aí a ideia de meta humano era um negócio que é muito trabalhado em quadrinhos uhum, diferentes. E isso, eu creio que isso ficou na minha cabeça, sabe? O básico do meta humano, né, que geralmente é aquele negócio de força, velocidade,
uma agudez dos sentidos, né? Uhum. E eu meio que peguei isso e distribuí em alguns cantos da obra, mas quase que só por um simbolismo de, ok, esse ser é algo acima do humano, certo? Uhum. Assim, não, nada do que você vai ver vai ser proposital. Então, esse pensamento não passou pela minha cabeça. Só que pela tua pergunta, eu tô pensando, ok, de onde é que veio isso? Entende? Então, Uhum. é como se eu fosse o leitor mais antigo dessa obra. Eu tô tentando entender junto contigo aqui. Uhum. O nome da obra é É muito por Metamorfose? intuição, entende? O nome Sim, da pode. obra é Meta-Humanos? Não, não, é um conceito que é trabalhado muito em quadrinhos, Ah, entendi. entendeu? E quais É tipo são um as super-herói, obras? é um meta-humano. É a Aham. ideia, entende? Quais são as obras de inspiração? Pronto. Ah, é difícil responder essa pergunta, Uhum. porque eu creio que foi meio que uma junção de muitas coisas diferentes. Eu creio Uhum. que eu acabei tirando mais diretamente de certos autores, mas não exatamente das obras dele. Não sei se isso faz sentido. E eu sempre, quando a galera pergunta, eu sempre digo, ok, a galera que eu me inspirei mais mesmo, que você consegue ver o, o trabalho deles no que eu estou escrevendo, é provavelmente o Dostoiévsky e o Uhum. Lovecraft, que não tem nada a ver um com o outro, mas é a Ah, realidade, sim, legal. Uhum. É, mas entendeu? eu vi. Porque, Desculpe, pode seguir. assim, agora eu tô curioso, qual é a parte do Dostoiévski que tu vê? Não, é que eu senti uma vibe filosófica dos personagens, né? Pronto. Fala bastante dos sentimentos dele, obscuros. Uhum. Não, com certeza. A ideia do Dostoiévski definitivamente é isso também, porque ele tem ele tem narrativas bem filosóficas. Meu livro favorito dele é o Ave Maria, esqueci o nome. Hum. Minha memória é assim, viu? Normal. É o Memórias do Subsolo. Ah, E legal. é só isso. É um personagem e metade do livro ele tá mentindo pra você. É muito engraçado isso. Você descobre na metade do livro. Não, na verdade, isso era tudo mentira. Tudo mentira pra você porque eu de ódio. Legal. E assim, ele trabalha muito. O que o Dostoevsky faz, que eu gosto além da parte da filosofia, é ele se aprofundar em personagens que em qualquer outra narrativa seriam ignorados. Tipo um bêbado de esquina, que Uhum. ele adora, sabe, alcoólatras, ele ama todos os alcoólatras. Se você tem um alcoólatra numa obra dele, você vai conhecer a família, você vai descobrir o que é que está acontecendo. Mas enfim, quanto ao Lovecraft, é mais uma questão do estilo de horror que eu acho que é mais efetivo, entre aspas, né? Que é Uhum. algo além daquele terror natural sabe, você perder a vida naquele momento. É mais um negócio um pouco mais existencial. E tem uma inspiração, mas não é exatamente o que o Lovecraft faz, né? O Lovecraft tem uma pegada um pouco mais de... são criaturas acima da humanidade, superiores à humanidade, e a existência da humanidade para elas não significa nada. Não é exatamente isso, mas é meio que nessas entrelinhas aí. Uhum. Legal saber. É muito interessante, na verdade. Eu vou dar a vez para Flávia também. Pode ficar à vontade, Bora. Flávia. Boa noite, Luiz, boa noite a todos que estão participando. Eu não vou conseguir Oi. abrir a Noite. câmera agora, estou dando uma olhadinha no meu filho aqui. E ontem, no último debate, ele caiu da escada. Aí eu vou Eu ficar lembro. meio atento. Eu queria elogiar o livro, eu gostei bastante, apesar de ter sido meu primeiro contato com a fantasia sombria e ainda mais nacional. E eu tenho duas questões sobre
uma possível continuação, que eu não sei se o autor vai poder responder, mas eu vou deixar as minhas perguntas. Sobre a protagonista Helena, eu gostei Uhum. muito dela, achei ela bem forte. A história dela é contada bem nas últimas páginas, né? E a única coisa que eu senti falta foi de uma outra personagem feminina, talvez para causar um pouco mais na história. Não sei se talvez um embate com ela, ou talvez uma amizade futuramente, não sei. Gostaria de saber do autor se vai ter isso no próximo livro. E também uma outra coisa que eu gostei bastante foi o capítulo com o Otto. A história dele, ele para mim foi um dos personagens assim mais enigmáticos, porque eu fiquei com uma sensação de que talvez ele fosse fazer algo errado, mas acabou que ele não fez. Eu gostei bastante de conhecer a história dele também. E o capítulo do Embusteiro das Águas, né? Eu achei Uhum. muito curioso e me agradou bastante. Eu queria saber se a gente vai ter mais do outro na possível continuação também. Eu Pode só. responder isso? Assim, eu não vou deixar tão explícito, né? Porque para não passar spoiler, mas eu tenho apenas boas notícias para você. Em Ah, todas que as bom, tudo questões. bem. Eu vou deixar por aí. Então tá bom, obrigada por me responder. Claro. Legal. É, vou ler aqui alguns comentários também. A Aline Bacharel, ela perguntou quando sairá o próximo livro, se já tem alguma previsão. Pronto. É, essa questão é difícil responder. Vai sair, de um jeito ou de outro, vai sair entre daqui a, assim, não daqui a esse tempo, mas mais ou menos daqui a 1 a 2 anos. Vai depender muito de como vai, Hum, como vai sair esse livro, né? Tipo, como é o primeiro da série, eu tenho que conseguir espalhar ele bastante, mas de um jeito ou de uhum, outro ele sai, sabe? Eu dou meus pulos para no máximo 2 anos, é o que as pessoas recomendam, né? Tipo, no máximo 2 anos. Mas como já foi, como é que se diz? Desculpa, me diga. ligaram aqui para mim, eu perdi o pensamento. Como já foi lançado há um tempinho, então tirei uns 3 meses desse mínimo e máximo. Aí deixa eu só. Vocês me dão só um instante, só para eu mandar uma Claro. mensagem para alguém aqui. Uhum. Pronto, desculpa. É, mas, pois eu, de um jeito ou de outro, eu vou dar. Sim, vou dar um jeito dessa segunda parte sair. É só que publicar livro, se for fazer direito, é um negócio caro. Mas eu consigo financiar, mesmo se o primeiro não financiar o segundo, dá para fazer dar certo. Ah, legal. A gente vai ficar acompanhando, então. É, eu tenho que, tenho que ser promovido umas 2, 3 vezes, mas vai dar certo. Eu vou ler aqui o comentário da Flávia Werneck. Ela falou: gosto muito de histórias que são independentes, mas se conectam assim. Hum, Eu vou ler também a pergunta da Sandra Almeida. Ela fez. Ela disse: o que te levou a escolher uma mulher para liderar a Irmandade dos Corvos? E eu já engato também na pergunta da Caroline, que ela não pôde estar aqui presente, mas ela perguntou como foi criar a Helena, que ela também disse que é uma mulher forte à frente da batalha, e como uhum. é, comandando homens, né? E também ela mencionou que é raro ver autores criando mulheres como protagonistas na história. Pois é, isso aí foi até algo que eu tô impressionado que ninguém me perguntou ainda. Hum. Mas é uma daquelas perguntas que eu tenho que agir como o primeiro leitor da história e tentar entender junto com vocês, porque e eu depois de uns 4 anos escrevendo, eu realmente eu pensei nisso aí, cara, como assim? De onde é que isso saiu? Porque eu não, eu não tinha nenhum ímpeto assim externo de fazer algo assim. Mas ao mesmo tempo
pensei comigo mesmo, ok, vamos fazer da Helena um homem. Isso faz sentido? E aí eu, porque como é um método muito intuitivo, eu tenho que meio que pensar, ok, em como vai ser esse capítulo, a história inteira, vamos fazer uma alteração. Aí ok, vamos pensar como é que é. E o resultado não foi algo que me atiçou a escrever. Foi só algo que ficou. É, eu não sei por quê que tá errado. Eu não sei por que estaria errado. Não sei por que que ela deve ser uma mulher, mas eu sinto que é essencial para a história. Eu sinto que talvez. É difícil ter certeza do motivo, mas como o método é intuitivo, é apenas correto. Tem Ah, que ser assim. entendi. Eu Uhum. não sei. Só É o vai. melhor que eu posso fazer para Mas, responder essa pergunta. mas você pensou em alguém que você conhece? Hum, em uma pessoa específica, eu só pensei quando eu imaginei a aparência dela. Hum. Mas assim, quanto ao comportamento dela, quanto ao espírito dela, quanto a todas as outras características, ninguém me vem à mente. Só a aparência que ela para. Depois de muito tempo eu me toquei. Ela é a cara da minha prima. Legal. Tá bom, obrigada. Nada? A Simone Lopes aqui comentou também se a Helena segue nos próximos livros. A Helena assim, tem em algumas partes que ela não aparece tanto, porque ela vai estar dentro do próprio conflito interno dela, que ela vai estar meio que presa, digamos assim, naquele conflito. Mas ela, durante as três histórias, diga-se de passagem, ela vai ser o pilar principal. Hum, legal. Então, vocês nunca vão se livrar dela, infelizmente. Não, a gente já sabe que pelo menos ela não vai morrer. Não, É, vai dar perfeito. certo. A Aisla, ela comentou aqui, né, uma pergunta. Acho que minha maior curiosidade é qual foi a cena mais difícil de ser escrita. O livro tem muitas cenas difíceis de ler, então fiquei curiosa para saber qual foi a mais difícil de construir. A difícil que você diz é em relação a tecnicamente ou emocionalmente, sabe? Depende do que você quer dizer. A Aisla vai, comentar aqui. Eu acho que eu fiquei curiosa na questão emocional, porque tem Uhum, algumas cenas que tem mais o foco em batalhas, né? Uma coisa teoricamente mais técnica, mas tem outras cenas que são mais profundas. Você vê que tem muito sentimento nelas. Eu queria uhum. entender mais ou menos qual foi a que você sentiu mais dificuldade de construir nesse lado sentimental. Pronto. Eu creio que no primeiro livro, porque como eu já escrevi muitas das outras partes, me vêm outras cenas, mas do primeiro livro, eu creio que isso vale para para todas as partes. Tudo relacionado ao Otto é muito pesado, entende? Hum, Porque você tem que meio que cair na insanidade dele e do quanto de que ele nutre muitos desejos que não fazem sentido uns com os outros, eles não somam, eles são qual o termo para isso? Esqueci agora. Mas é quando você tem é, dois desejos diferentes que eles são completamente opostos, sabe? uhum. E você precisa cair naquele raciocínio dele que é puramente emocional e de querer duas coisas muito. Tudo relacionado a ele é muito pesado, sim. Eu vou aproveitar também para fazer uma pergunta de como que foi construir essa degradação, né, psicológica no Otto, porque ele começa ok e daí aparece o monstro lá na água e ele quebra enfim. Uhum. Pois é algo que, assim, o primeiro livro,
eu fico até feliz, fiquei muito contente porque a galera curtiu, porque se eu olhar qualquer pedaço daquele livro, eu quero reescrever tudo. Eu entro num desespero emocional inacreditável. Mas uma das coisas, né, que eu sempre fico, às vezes, querendo reestruturar é o quão rápido foi essa queda do Otto. Porque Hum. tudo no meu estilo de escrita é bem devagar, bem. Mas você vai estabelecendo pedaço por pedaço, nunca, nada acontece de uma vez. E eu creio que no caso dele foi uma das coisas que foi bem de uma vez, assim. Uhum. É, então, isso aí foi. Eu creio que é uma história bacana, mas foi uma das coisas que eu fui ainda com muita sede ao pote. Mas eu não sei nem se eu tô respondendo a tua pergunta. Tô respondendo a pergunta. Sim, é como foi escrever Ah, essa degeneração dele, né? A psicológica, porque tem vários personagens que, uhum, apesar de serem muito duros, você consegue ver que eles têm muitos traumas, né? Tem uma é. profundidade ali. Não, com certeza. A questão, assim, como eu já tinha falado na outra pergunta, tudo dele foi muito difícil, mas foi porque eu escrevi ele sem querer. Eu nunca me toquei o que eu tava fazendo até eu entender o que eu tava fazendo. Uhum. É, assim, eu nunca tinha pensado num personagem assim, com esse nível de dor e sem saber o que fazer com ela. E aí, quando eu tava botando, sabe, palavra no papel, e quando eu fui ver, ele tava lá e eu não tinha. E eu notei que, ele também é extremamente importante, extremamente interessante, e eu não tenho como me livrar dele. E assim, a primeira parte ele aparece muito, a segunda ele vai aparecer bastante, e assim, ele vai estar sempre sendo um problema. O pessoal adora ele. A Flávia, É, inclusive, comentou que Otto é um dos personagens mais emblemáticos, na minha opinião. uhum. Assim, eu gosto muito dele. No primeiro livro, ele provavelmente é meu personagem favorito, apesar de que ele Uhum. é muito problema. É, E, eu tenho em medo geral, dele. ele só não é meu personagem favorito, em geral, pelo menos dos homens, porque tem outro personagem que vai ser apresentado no segundo livro que tem uma certa. É ele, só que um pouco diferente de um jeito que eu aprecio mais. E ele vai ser mais importante ainda para a história. Ah, legal. O pessoal vai ficar bem feliz. O Otto é Eu bem espero. amado. Mas eu tenho medo dele, porque parece que a qualquer momento vai acontecer. Uhum. Ele vai aprontar. Ele vai aprontar. Ele sempre apronta. Antes da gente fazer o nosso registro, né, tirar nosso print, eu vou ler mais alguns comentários que o pessoal foi fazendo durante a conversa. A Flávia disse: a Irmandade foi impactante e ver uma mulher em destaque assim e com uma postura que impõe respeito naturalmente foi intrigante. Uhum. A Hillary também disse que achou épico uma mulher no comando. A Aisla disse: é maravilhoso se sentir representada através de uma mulher forte. E a Simone perguntou se você escreve outros gêneros também. Pronto. Outros gêneros, eu tento de vez em quando. Eu me aventurei um pouquinho no terror, mas eu me toquei que eu só consigo escrever terror sem querer, porque tem vários capítulos que eu escrevo, assim, muitas partes. Eu notei que, isso aqui é basicamente uma história de terror. Mas quando eu tento escrever terror, eu acabo escrevendo só uma história normal, um Hum. drama, sabe? Por algum motivo, isso já aconteceu, acho que duas, três vezes. É, então, assim, eu gosto muito de ficar no, na fantasia por conta da riqueza de simbolismo que pode ser usado, entende? Você pode escrever Uhum. uma história normal, ou você pode escrever uma história que é essencialmente um mito. Então, é onde eu habito na maioria das vezes. Mas, assim, aí é que tá a questão. Dentro da fantasia, às vezes eu escrevo um drama. Dentro da fantasia, às vezes eu escrevo um,
uma história de horror. Assim, eu sempre fico dentro da fantasia, mas lá dentro eu faço o que eu quiser. Ah, Geralmente isso. Então, meio que mais ou menos. Às vezes eu, eu escrevo muitas coisas diferentes. muito legal saber. É, A Simone também é escritora, né? E ela comentou: o processo criativo é inexplicável mesmo. Com certeza. Então, pessoal, a gente pode fazer o nosso registro. Se vocês puderem pegar o livro, quem quiser abrir a câmera também, pode ficar à vontade. O meu aqui também. Isso, Pronto. perfeito. Eu vou tirar dois. Vou tirar esse aqui e mais um. Aí, eu vou salvar aqui e já tirar o outro. Aí. Foi? Foi, perfeito. Vou voltar aqui para mais uma perguntinha sobre o Uhum. título do livro, né, que se chama Vidas Efêmeras, que é outra coisa bem filosófica. E eu queria saber o que Uhum. que representa isso. Pronto. Isso aí, quando eu estava escrevendo o livro, eu não tinha um título para ele, essa primeira parte. Já sabia que ia ser 4 partes, Uhum, mas eu não tinha um título para essa parte inicial. E aí eu fiz o prólogo, botei Crepúsculo dos Deuses, até tirei de um álbum de metal que eu gostava, que só. E fazia sentido com a simbologia de tudo, então eu uhum, acabei usando. Aí quando chegou no primeiro capítulo, aí eu nomeei Vidas Efêmeras. E aí eu continuei escrevendo. Eu notei que eu gostava muito uhum, de criar títulos para as coisas também. Mas eu, quando eu passei pelo nome Vidas Efêmeras, eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Ok, isso aqui tem algo de interessante que vai além desse capítulo. uhum, E bem antes de terminar, eu acho que na metade do livro, eu já tinha percebido que faria muito sentido isso ser o nome da história em si. Porque é, tanto o começo quanto, assim, no clímax da história também, envolve muito a Irmandade e o que é você viver naquele mundo militarista, uhum, quanto, em que, assim, a vida humana não vale muito, entende? Então, trabalhar isso dentro da Irmandade e não demonstrar também que eu acho que não é algo que condiz com a realidade, que você viver nessa uhum, existência em que a vida humana vale pouco, não necessariamente quer dizer que você vai viver uma vida triste, encostado, entende? É algo que o espírito humano e a força do espírito humano é capaz de adaptar e transformar isso em uma vida que vale a pena ser vivida, apesar dos horrores que a cercam, né? É algo que, se você quiser trazer para a realidade, e mais uma vez, esse é um daqueles momentos de, ok, eu tô tentando entender, eu sou o primeiro leitor, tô tentando entender. uhum, Se você for trazer para a realidade, você pode ver isso se você tem um parente que é enfermeiro, parente que é bombeiro, parente que está em qualquer uma dessas profissões que se envolvem muito com dor e morte, sabe? sim, E uhum, muitas vezes são pessoas maravilhosas, que não estão uhum, aí, sabe, apesar do sofrimento diário que elas sofrem, não, não elas não permitem, isso lhe dá uma força, entende? uhum, Mas enfim, e porque esse é um tema que vai se repetir em todas as 4 partes, eu creio que principalmente na última, fez sentido nomear essa história toda em Vidas Efêmeras. uhum. Eu senti bastante isso quando a Helena estava na caverna, né?
e o monstro, a pessoa que estava lá, perguntou se ela queria acabar com tudo logo ou adiar, é, isso, né? Uhum, Achei bem legal. Eu vou ler aqui também. A Maria José, ela falou: Foi meu primeiro contato com um enredo de fantasia sombria e estou completamente encantada. Helena é incrível. Ah, a Flávia está aqui com a mãozinha levantada. Pode ficar à vontade, Flávia. Então, eu achei essa pergunta muito interessante e eu lembrei aqui que eu fiz até um quote, que uma frase do livro que o autor cita sobre isso na carta, no último registro do diário da Helena, dia final. Aí eu vou dar uma lida aqui que tem a ver com a sua pergunta. Lá uhum, no finzinho do registro dela, ela escreve: Eu olho para os soldados, para as mulheres, essa é a existência deles, finita, curta, efêmera, limitada. Aí eu achei esse trecho interessante relacionado à sua pergunta. Eu queria trazer para relembrar o pessoal. Só isso. uhum. Ah, É. legal. Eu vou aproveitar então. Ah, desculpa, pode ficar à vontade, Não, Luiz. eu ia só dizer, bem na cara, né? Não tem. Então, eu queria aproveitar também o coach que a Flávia trouxe dos diários, né, para perguntar para ti, por que que você decidiu trazer mais da Helena nos diários, né? Porque ela realmente expõe os sentimentos através dos diários. E por que que Uhum. você teve essa ideia de fazer dessa forma? Pronto. Tem dois motivos. O primeiro motivo é que eu estava começando, então eu estava só testando coisa. Isso foi uma Sim. das coisas que eu testei. E Uhum, deu certo até certo nível. Eu testei depois em outras coisas e eu vi, ok, isso aqui não funciona para tudo. Mas eu mantive o livro porque eu vi que era algo que conseguia facilitar a exploração do uhum, emocional e eu creio que grande parte do emocional, mas também da lógica de cada ação de cada personagem. uhum, Mas, assim, tem o problema de que eu vou focar nesse personagem apenas, né? E você não pode confiar tanto na história que aquele personagem conta. uhum, Então, assim, é uma ferramenta legal, mas eu vou utilizá-la com bastante cuidado lá na frente. Algo que eu acabei usando mais foi a narrativa, assim, algo que meio que substitui essa a questão dos diários são as narrativas de sonhos, que é algo que eu uhum. vou usar bastante lá na frente, que foi bem útil. Mas que acaba meio que, como é que eu digo? Acaba que fazendo a mesma coisa, acaba que é meio que uma ferramenta que substitui a outra, de certa forma. Uhum, achei muito legal isso. Eu vou fazer uma pergunta também sobre como que você conseguiu equilibrar essa parte, porque tem algumas cenas que tem muita violência, né? E ao mesmo tempo tem algumas de descontração, porque os personagens eles têm uma camaradagem, né? Hum, Tem alguns comentários engraçados, debochados, e apesar de que eles sejam bastante diferentes um do outro, eles conseguem descontrair ali, ao mesmo tempo que tem a violência pesada logo em seguida. E as cenas ficaram muito legais. E eu queria saber uhum. como que você escreveu isso e conseguiu equilibrar essa parte. O que aconteceu aí é que tudo vem da mesma intenção, né? Vem da intenção Uhum, de criar uma narrativa verossímil, né? Tem semelhança com a realidade. uhum, E ela é semelhante à realidade, não é igual à realidade, porque senão não seria fantasia. uhum, Mas a semelhança que você quer buscar, geralmente, é de você ler de um personagem e você pensar, isso aqui é uma pessoa. De certa forma, de enganar, que, ok, esse aqui é uma pessoa que existe. uhum, Você sentir aquele sentimento, você sentiu.
você entender aquela lógica, você ver o porquê que ele está fazendo X, Y, Z. Então, tudo vem dessa mesma vontade, de certa forma. E quando você busca isso, eu creio que tudo se equilibra naturalmente. Uhum. Porque a vida é muito cruel, a vida também é meio engraçada. E às vezes ela é os Sim, dois ao mesmo tempo. sim, total. Falando nisso, a Helena, ela teve muito. Ela venceu a batalha, mas ao mesmo tempo teve todo o plot lá do Gabriel, né? E eu Uhum. queria saber se você pensou nisso desde o começo, ou também, como você mencionou antes, foi surgindo durante a escrita. Muita coisa, assim, eu tinha uma ideia geral, meio que um esqueleto Uhum. de como a história ia seguir. Grande parte das coisas foi uma surpresa para mim também, quando eu fui ver tava acontecendo, sabe? É tanto que a minha primeira tentativa de escrever, uma das que nunca vai ver a luz do sol, porque é muito, muito, muito ruim, foi Uhum. justamente porque eu tinha um esqueleto e eu tentei escrever apenas o esqueleto e ficou horrível, né? A partir do momento que eu usei o esqueleto como base e aí fui criando esses outros pedaços da história, aí foi se tornando algo mais interessante. E esse foi um desses pontos em que, enquanto foi fluindo, eu estava tão Uhum. surpreso quanto outra pessoa que fosse ler. Legal. É muito peculiar, né? Diferente. E eu tenho também curiosidade para saber o que significa cada símbolo que tem na capa. Pronto. Assim, em grande parte, isso são coisas que aparecem na história em geral. Uhum. O único símbolo que eu teria alguma coisa para explicar, eu não quero explicar, que é Tudo bem. essa cruz com um pedaço a mais, né? Que Uhum. é algo que aparece na história, que faz parte do processo, a gente descobrir o que é que isso significa exatamente. Hum, legal. Eu tô lendo a Flávia assim, aqui e sim, eu tenho o mapa, eu já recebi esse feedback também, eu já tô com isso em mente. Próxima Ah, legal. edição, mapa. Vem Se eu, um tiver- mapa se eu, aí. se for, talvez eu coloque também algumas ilustrações, se eu Hum, encontrar uma galera aí para me ajudar. muito legal. Ilustrações também. Vou trazer mais um feedback aqui da Flávia Coral, do chat. Ela disse que ainda não terminou, mas está na reta final e achou a escrita do autor sensacional. Tudo bem desenvolvido, com descrições na medida certa, e ansiosa para saber qual vai ser o desfecho e também para ler a continuação. Pronto. Eu fico feliz com esses comentários porque a parte 1 é o meu livro ruim. Dos quatro livros, eu creio que é o único que quando eu leio eu quero mudar tudo. Isso aqui precisa ser reescrito, isso aqui tá muito confuso, isso aqui, etc, etc, etc. Uhum. Você mencionou de trazer talvez ilustrações, né? Você pensa também em levar o livro para talvez ser um HQ ou algo visual também? Seria bacana. Eu tenho vontade de qualquer oportunidade que aparecer, eu vou dar uma olhada, eu vou tentar transformar em alguma outra coisa. Justamente porque a minha vontade inicial, como eu falei lá no começo, Uhum. era de contar uma história. Eu não fazia questão de ser de um jeito, de outro jeito. Eu gosto muito da literatura, acabei me apaixonando por escrever, mas eu não faço questão de ser só isso, entendeu? Uhum. Eu até me meti um tempo aí atrás de querer aprender a escrever script, ainda nem comecei, mas é uma ideia que eu tenho Uhum. na mente, né? Que, assim, quando se trata de produção criativa em geral, o interesse está sempre lá. Legal. Ficaria bem legal mesmo. Falta só a oportunidade. Vai dar certo. Com certeza. Vou trazer mais uma pergunta.
É, sobre o Otto, né? Uhum. Você mencionou que ele teve o Embusteiro das Águas lá, que fez ele trazer os desejos que ele sempre teve na cabeça, né? E por que Desculpa, que você... eu tô lendo aqui, eles são realmente uma conversão de Flávia, né? Sim, são três Flávios. Eu tava olhando esse lado, eu ia comentar em algum momento. Meu Deus, é muita Flávia. Mas desculpa te interromper. Não, eu fiz a pergunta do porquê que você escolheu trazer, tipo, esse poder para o embusteiro de ah, trazer o desejo que mais a vítima tem, né? Tipo, o Otto teve toda aquela situação que ele quebrou. Uhum. Pois é, eu creio que a ideia na época foi só eu me perguntar, ok, Uhum. qual é a ideia por detrás de um canto de sereia? E aí eu me perguntei, Uhum. será que isso é aterrorizante o suficiente? E evidentemente a resposta foi não, e aí eu só intensifiquei a ideia, né? Você atrair uma pessoa com Uhum. aquilo que ela mais deseja e destruir ela antes que ela Sim. note, né? É. É, provavelmente como é que eu digo? Esqueci a palavra, mas o que você coloca num anzol, isca, é a Uhum. isca perfeita, aquilo que você mais deseja, Sim, né? ah, Então é legal. apenas uma sereia extrema, de certa forma. Mas é interessante. Uhum. A Simone Lopes perguntou aqui se é complicado conciliar a escrita com o seu trabalho. Assim. Mas é uma daquelas coisas que se você gosta muito, você dá seus pulos, sabe? Então, assim, quando eu comecei, eu escrevia muito, eu escrevia 10 páginas por dia. Mas aí eu Uhum, comecei a notar, isso não tem tanta qualidade, então é muito melhor eu passar a semana inteira trabalhando, ocupado e pensando na escrita. Chega no final de semana, aí a gente escreve com escrita de uhum, qualidade, com intenção, e não escreve muito, mas o que você escreveu, a chance de você jogar fora é mínima, sabe? uhum, Hoje em dia, antes eu fazia muito isso, eu escrevia bastante, eu relia, eu disse, nossa, isso aqui é horrível, tem que jogar fora, tudo, tipo, 30 páginas. Mas hoje é muito difícil. Geralmente o que eu faço é, ok, eu vou reestruturar isso aqui e adicionar mais contexto, ou algo do gênero. Então, assim, não é como se eu tivesse a intenção de parar. Eu já estou uhum, bem lá na frente, bem adiantado. Então, se eu manter esse ritmo, dá para publicar tudo sem nenhum problema. uhum. Então, é difícil, mas dá certo. Legal. A, a Isla perguntou se terão mais séries como esses nas próximas histórias. Eu imagino que seja do Embusteiro das Águas, né? Uhum. Eu creio que vai ter um que, dentre esses monstros, é o que eu acho mais interessante no segundo. Terceiro, não acho que vai ter muita coisa, mas a terceira parte também é o meu favorito que eu publiquei, porque eu não tinha nenhuma intenção de ser tão bom, mas foi. E o quarto também vai ter outro em específico. Todos Uhum. eles são até bem mais importantes para a história do que o Embusteiro Uhum. foi. Então, vai ser legal. Legal. Eu vou fazer vou ler o comentário da Flávia Werneck, que ela diz Uhum. que em relação a querer mudar coisas no primeiro livro, acho que esse olhar do autor é bem atento e perceptível, porque como leitores percebemos de forma evidente o amadurecimento dos autores conforme novos livros são lançados. Então isso mostra uma dedicação com a narrativa e nós, leitores, adoramos isso, porque também nos envolvemos demais com as histórias. Estou curiosa para conhecer outras narrativas do autor. Show de bola. Não, e quanto a essa história, eu tenho até uma história interessante. Dentre os meus leitores betas, tem um amigo meu que ele leu o primeiro livro. Ele disse, não, isso aqui tá ok. Como eu falei, uma galera bem dura, né? Que é o que você precisa para você escrever direito. Uhum. Não, isso aqui tá ok.
Aí, quando ele leu o primeiro capítulo, porque assim, eu tive um negócio no passado com outra editora que não deu muito certo e os caras fizeram tudo errado. Aí o Não. livro, a parte um saía com o primeiro capítulo da parte 2 no final. Uhum. Então, a pior coisa que poderia acontecer. Aí eu entreguei, eu descobri assim. É, ele até chegou pra mim, "Não, cara, que legal esse negócio que tu fez, né? Deixa um pedacinho que é pra pessoa querer ler mais. Eu não deixei pedacinho nenhum, que história é essa? E aí, quando eu fui ver, tava lá o capítulo o primeiro capítulo da parte 2. E, Uhum. apesar desse estresse, né? Ele me falou, cara, o primeiro capítulo da parte 2 o salto na qualidade de escrita é considerável. Tipo, é evidente. Uhum. Então, é por isso que eu tava fazendo esse comentário. Que eu fico muito feliz de você gostar da primeira parte, porque é o livro ruim. Imagina. A gente vai ficar acompanhando você e espero que logo lance a parte 2 também. Com certeza. Já já. É, E eu queria saber, qual que foi o seu personagem favorito? Se também foi o Otto. Pronto. Eu creio que, assim, os meus personagens favoritos em geral eu não posso falar ainda, porque eles não apareceram. Ah, ainda não chegou. Mas dessa primeira parte eu creio que tenha sido o Otto mesmo. Justamente porque, assim, quando você cria um personagem que ele é estranho, ele faz pensar, ele deixa desconfortável, eu creio que é esse que lhe impulsiona mais, tanto na sua capacidade de escrever, como também no, como é que se diz? Lhe desafia a um nível emocional, a um nível Uhum. mental também. Ele coloca em novos horizontes, apesar do desconforto extremo Sim, que é, muitas vezes, você explorar a cabeça dele. Com certeza, o Otto. legal, então. O meu também é o Otto. É, Vou te perguntar sobre a Irmandade, que é uma Irmandade com pessoas muito diferentes uma da outra, né? Também com Uhum, poderes assim diferentes um do outro. E mesmo assim eles são muito unidos e quase que uma coisa religiosa assim. E eu queria saber o que que mantém essa fidelidade viva, na sua opinião. uhum. Pronto, eu não sei. É, é, eu não lembro se eu. Foi Celeste. Talvez. Mas eu não lembro se eu explorei isso direitinho no primeiro livro. Se for um spoiler, não é um spoiler que é essas coisas todas, porque se eu não explorei foi porque eu não lembrei de fazer isso. Mas a história da Irmandade vem do pai, mestre, criador da Helena, guardião da Helena, né? O Diomedes. E toda a ideia por detrás daquele bando foi trazer pessoas de que estavam perdidas, de certa forma, em um mundo de violência e usar aquela força deles para algo positivo, né? Uhum, Ele tinha um, um grupo de líberos que só isso já era suficiente para acabar com qualquer problema. Então ele tinha uma alavanca muito grande no mercado, digamos assim, militar. Então ele usou essa alavanca muito grande, em vez de para conseguir mais poder, influência e dinheiro, mas para utilizar o poder daqueles homens para fazer algo decente e não só viver naquela realidade eterna de guerra, né? É tanto que é, ele conhece a Helena no final, numa situação em que ele está quebrando um cerco que foi feito em uma cidade de Danum, uhum, entende? Então, esse legado da Irmandade é o que é em grande parte o que mantém esse povo unido, né? Essa uhum, imagem que se manteve, essa lenda que se manteve através dos anos, né? E que uhum. aos poucos vai se desfazendo com o tempo, mas que ainda existe. Eu creio que essa é a melhor resposta. Ah, legal. Pessoal, a gente vai se encaminhando aqui para os últimos minutos. A Flávia Werneck, ela colocou mais
uma pergunta aqui no chat pra gente. Ela perguntou, ela disse que ficou curiosa para saber se algum personagem acabou seguindo um rumo diferente do que o que você tinha imaginado. E qual personagem foi? Pronto. Eu creio que tem um personagem específico, eu não, eu não vou dizer quem, que é pra não arruinar, mas ele era pra morrer no primeiro livro. E no momento onde eu estou escrevendo agora, que eu já passei da parte 4, né? Eu Hum, já estou na próxima história. Ele é um dos muitos pilares principais que move a história, o enredo para frente. Então, assim, teve alguns personagens da parte 1 específico que eles não eram para durar de forma alguma. Era para ser uma galera que conversou lá um pouquinho e sumiu de alguma forma. Mas quanto mais eu fui explorando, mais eu notei que, esse cara tem bastante a oferecer. E assim, ele uhum, não seria uma pessoa que queria só morrer aqui. Ele é mais do que isso. E aí a gente botou ele debaixo do braço e levou. uhum. Desculpa. A Flávia falou, nossa, que bom que ele não morreu, então. Uhum. É, a Sandra Almeida, ela falou aqui, quando Fausto II vê a Helena uma criatura, confesso que me deu muito medo. Acredito que houve uma transformação na Helena, na caverna, e que ela ainda não sabe disso. Você tá com o olho atento. Então, eu queria perguntar esse gancho, eu vou fazer esse gancho nessa cena da Helena na caverna, que eu acho que foi uma das cenas mais filosóficas, na minha opinião, que Uhum. a criatura fez a pergunta para ela, né, sobre matar todo mundo ou para ela se juntar. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ela, sobre essa cena e o Uhum. que ela significou. Pronto. A ideia por detrás dessa cena em geral Uhum, da caverna, né? É como se fosse mostrar para o pilar principal da história no momento, né, que era a Helena, o que está acontecendo por detrás de tudo isso, porque até o momento foi só mistério, né? Foi só aquela angústia de uhum, o que está acontecendo, e é uma angústia que vai se manter, uhum, mas existe um drama muito mais profundo em você ter um inimigo que está escondido e de repente ele uhum, se mostrar e começar a falar sobre, é isso que vai acontecer. E assim, é, se ele está dizendo isso, é porque você não tem muito o que fazer para impedir, entende? uhum, Além disso, também tem o simbolismo que eu notei depois, que é se você lê algumas coisas sobre Carl Gustav Jung, que é um dos pais da psicanálise, que ele fala muito de simbolismos em geral também. Ele fala muito de como essa, esses símbolos em mitos de você ir para a profundeza de um lago ou para uma caverna, ou seja o que for, são símbolos que remetem a uma ideia da ida ao submundo. Em grande parte das vezes você vai ao submundo para buscar informação, para aprender, uhum, entende? Então, também eu percebi que obedece justamente essa ideia, né? Apesar de que não é tão próximo desses outros mitos, mas definitivamente obedece o mesmo princípio. uhum. Ela ainda menciona que percebeu que o tempo não passou lá dentro, né? Exatamente, é o que traz todo esse misticismo de, ok, Uhum, isso não foi só uma caverna, isso foi algo mais do uhum, que isso. sim. É mais uma cena que o pessoal está comentando aqui bastante sobre o final, né, com a carta, com o olho. Uhum. O pessoal ficou Sim, chocado. É, pois é.
Vou te perguntar agora, para finalizar, né, sobre quais são as suas. Para quem gostou do livro, o que você pode recomendar para o pessoal consumir de livros, talvez jogos, né, Uhum. séries. Pronto. Pô, eu, assim, se você curtir as partes de terror, recomendo muito qualquer coisa de Love... Não qualquer coisa de Lovecraft, na verdade. Tem Uhum. algumas histórias meio ruins. Mas os clássicos do Lovecraft, que são muito bons. Se você tiver a paciência para literatura russa, tudo do Dostoiévski, em grande parte, vale a pena. E, assim, eu creio que eu posso cair um pouquinho nos jogos, mas não. Sabe, as influências são tão pequenas, são tão mínimas que eu não sei nem se vale tanto a pena citar, mas muito do tom eu tirei de Dark Souls de Berserk e Dark Souls saiu de Berserk, então tudo cai de volta em Berserk. Mas eu não posso recomendar Berserk, porque é uma história É, muito primeiro capítulo. emocionalmente pesada. É, Quase mato um amigo meu quando eu recomendei ele pela primeira vez. o primeiro capítulo é Então vem complicado. uma anti-recomendação, Berserk, não leia Berserk. Legal. Quando eu fui dar algumas inspirações para a equipe fazer as artes, eu mandei de Elden Ring também. Pronto. Toda a ambientação de Elden Ring, Dark Souls, Uhum. eles bebem muito de Berserk. Muito. Eu Sim, creio que até algumas das cenas mais impactantes, mais cruéis, de certa forma, eu tirei justamente da experiência que eu tive com Berserk. Porque como eu li Berserk, eu fiquei, isso não é tão ruim, sabe? Pode ser muito pior. sim, com certeza. Mas as cenas são gráficas, né? Também eu achei bem legal. Uhum. Nossa Senhora, demais. Então, para finalizar aqui, se você quiser dizer alguma coisa para o pessoal aqui, Com pode ficar à certeza, vontade. com certeza. Eu queria só falar assim do porquê. Talvez eu nem tenha comentado isso no começo, eu deveria, mas um dos motivos mais fortes de eu escrever, não somente para ter uma vazão à criatividade, é porque eu criei meio que uma paixão por isso. E Uhum. se eu tô publicando, não é para ganhar dinheiro. Na verdade, tô publicando para perder dinheiro, sinceramente. A minha vontade maior é justamente mostrar que, ó, eu produzi isso aqui, eu gosto disso. Eu tenho pessoas bem duras comigo que realmente apreciam, que hoje conseguem realmente dizer, sabe, pessoas que eram extremamente duras comigo, chegar para mim e dizer, me abraçar, e dizer, nossa, isso aqui tá muito bom. Em poucas instâncias, né? Não é direto, mas o suficiente, né? E Uhum. assim, a minha intenção é apenas mostrar para outras pessoas essa coisa que eu fiz, que eu gosto, e que eu acho que talvez elas podem gostar também. Entende? Então, assim, todo esse trabalho que vocês fizeram esse tempo todo, todos esses posts que vocês marcaram, você estava fazendo minha semana, meu mês, meu semestre, meu ano, o tempo todo, Uhum. entendeu? Toda vez que saiu uma resenha, eu lia, eu mostrava pros outros, sabe? Isso aí tem me deixado muito contente, entende? Então, assim, eu agradeço de coração todo o esforço, que não é pouco, né? Você ler um livro inteiro é um esforço gigantesco. Por isso que toda vez que eu tenho alguém que realmente lê tudo, que comenta sobre, porque às vezes tem um pessoal que quer roubar o seu dinheiro e diz, eu vou publicar isso aqui, aí produzir um negócio com AI, sabe? Mas quando Uhum. você vê, nossa, a pessoa realmente leu, isso aí me, me afeta imensamente. Então, assim, de coração. E todos aqui eu vi, sabe, dando detalhes e mostrar, eu gostei disso, eu não gostei disso. Eu poderia melhorar aqui, mas isso aqui foi muito bom. Pá, 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 pá. Ganhei meu ano, entende? Uhum. Então, muito obrigado de coração a todo mundo. Muito lindo ouvir isso, Luiz. Emocionante. O pessoal aqui está no chat falando sobre o seu comentário.
E você também vai conseguir ler tudo que o pessoal disse depois Uhum. na gravação, né? Mas eu também queria agradecer a todo mundo que está aqui, que participou com a gente, que conversou, que veio conversar com a gente. Então, foi ótimo. A gente vai também continuar acompanhando o Luiz nas redes sociais, porque a gente quer o volume 2. Uhum. Não, vai sair, eu lhe garanto. Ai, É muito trabalho obrigada. demais para não ir para canto nenhum. Não, que isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Luiz, também, por estar aqui. Então, boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, Boa pessoal. noite, tchau, tchau. Tchau.